Bom, pessoal, como prometido, estou aqui em formato de podcast para vocês, para poder contar uma história, sim, que todas as vezes que eu escutei mexeu muito comigo, no sentido de o quanto é importante nós valorizarmos a nossa vida enquanto nós temos os nossos sentidos em perfeito estado e também de perceber que não é só porque não criar barreiras com as nossas limitações. Todos nós temos desafios, limitações, uns mais, outros menos, mas é muito importante aí nós entendermos que há pessoas, sim, há pessoas com muito mais dificuldades e que estão aí sorrindo para a vida e com um brilho essencial. Bom, a história de hoje se chama O Muro. E basicamente, o que história é essa? Bom, vamos lá então. Havia num hospital, né? Vou colocar aí na Grande Goiânia, havia um hospital onde dois enfermos dividiam aí um quarto. Um deles estava com uma gripe muito forte, então ele teve que ficar de uma extremidade longe da janela. O outro já tinha problemas respiratórios e com isso ele precisava pegar aí, né, o sol da manhã, a brisa que a janela proporcionava, o ventinho aí para poder ajudar ele a respirar melhor e se recuperar. O que estava, né, gripado e ficava do outro lado daquele grande quarto, todos os dias perguntava para ele o que ele estava vendo, o que se passava pela janela. E aquele senhor que estava, né, com problemas respiratórios, que ficava deitado ao lado da janela, descrevia para ele uma imagem, assim, uma cena muito bonita, né? Ele falava uma paisagem, na verdade. Ele descrevia uma paisagem muito bonita. Ele falava que lá tinha um belo jardim no hospital e que do outro lado tinha um rio, né, uma espécie de lago, que alguns pássaros iam lá se banhar durante as tardes. Nesse mesmo, um pouco mais à frente, havia um playground onde as crianças elas se divertiam, né? Para quem não sabe o que é o playground aí, ele é como se fosse, é, já viram já lá na Praça do João Francisco aqui na cidade de Goiás? Aquilo ali, né, é um playground. Então as crianças elas vão ali se divertir, como se fosse uma espécie, né, de parquinho aí, enfim. Então lá tinha esse parquinho onde as crianças elas se divertiam, né? O que mais? E durante as tardes, os jovens se reuniam ali e cantavam algumas músicas com violão, tal. Quando estava muito frio, eles faziam uma fogueira. Então, ou seja, ele sempre narrava para ele todos os dias o que estava acontecendo. E pessoas fazendo caminhada, crianças se divertindo, jovens, né, aí aproveitando a noite, as estrelas, enfim. Então toda aquela paisagem se tornava paradisíaca. O que é paradisíaca? É como se fosse um paraíso, realmente, diante daquele grande quarto, né, de cor azul. Então eram duas caminhas, os aparelhos, né, onde os médicos ficavam monitorando o estado deles e uma janela. E o entra e sai de médico, a única distração que tinham ali era a janela. E o que acontece? Um belo dia, esse senhor que estava com problemas respiratórios, ele começou a se sentir bem. Ele viu que já, né, os médicos já perceberam que ele estava tendo uma grande melhora e que no outro dia, logo pela manhã, ele já poderia ir embora para casa. E assim foi feito. No outro dia vieram dois enfermeiros, buscaram ele e o conduziu, né, pela porta e até a chegada dos familiares. Esse outro senhor que estava com a forte gripe, em poucos dias ele se recuperou. E então pediu para poder ficar perto da janela, afinal. Ele gostaria de ver, né, pelo menos o que se passava ali e tal. E qual foi a surpresa dele? Que quando o transferiram ele, a janela estava fechada porque havia uma grande chuva. E com isso não era possível a janela ficar aberta. Mas no outro dia, logo pela manhã, veio a enfermeira, trouxe o café da manhã para ele e abriu a janela. E ele teve uma grande surpresa, porque o que estava atrás da janela nada mais era do que um muro branco.
E ele se perguntou então, ele falou para a enfermeira, mas enfermeira, por que como assim um muro branco? Ele descrevia para mim todos os dias um parque, tinha pássaros banhando num rio, num riacho, num lago, perdão. Tinha jovens que durante as tardes e noites vinham aqui, né, com violão e cantavam, crianças brincando, tinha um jardim lindo aqui perto, e tal. Onde está tudo isso? Aí a enfermeira foi pacientemente, sentou do lado dele e disse para ele que aquele senhor que estava ao lado dele era cego. Ele era invisual, uma pessoa invisual, ele não enxergava, né? Obviamente. E tudo que ele descrevia era aquilo que ele gostaria de ver. Então, ou seja, todo aquele entretenimento, toda aquela conversa, aquelas horas e horas de conversa eram pautadas pelo olhar, né, da mente daquela pessoa que era invisual. Então ele descrevia, né, uma cena, situações que aconteciam ali, tudo da mente dele para poder distrair ele e o amigo. Então é muito importante nós aprendermos que pessoas com necessidades especiais, principalmente dos sentidos, elas podem sim, né, desenvolver grandiosidades assim como uma pessoa que não tem nenhum sentido aí comprometido. É muito importante nós analisarmos que todos nós possuímos alguns com mais facilidades, outros com menos facilidade, mas que sim capacidade de promover e estar sempre aí ganhando é, o dia, ajudando alguém, ou então, ah, professor, peraí, mas você está querendo dizer que ele estava mentindo? Não, ele não estava mentindo, ele simplesmente narrava uma situação que possivelmente na juventude dele ele poderia ter visto, ele estaria lembrando, né? Ele foi bem criativo, temos que combinar. Então esse foi o nosso podcast de hoje, espero que vocês tenham gostado. É isso e tchau, tchau.